E aí pessoal, quem fala aqui é o professor Lucas Carvalho. Nós vamos agora com a aula do 7º ano, envolvendo múltiplos e divisores de um número natural, sendo o principal tema dessa aula mínimo múltiplo comum, MMC, e máximo divisor comum, MDC. Na segunda aula nós vamos resolver alguns problemas. Antes de entrar no nosso assunto, é importante a gente fazer uma revisão e analisar os números primos. Bora lá? Números primos são números que possuem exatamente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Olha aqui, coloquei para vocês uma lista onde nós temos os divisores do 1 até o 10. Então, nesse caso, nós temos que o 2, o 3, o 5 e o 7 são números primos. Atenção, eu coloquei aí os primos até 10, só para a gente ter um exemplo. Mas como dizia o grande poeta Buzz Lightyear, os números naturais vão ao infinito e além, assim como os números primos. Então são infinitos números primos, ok? Olha aqui, vou colocar para a gente não esquecer. Esses números só têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Uma coisa bem interessante que você tem que notar, que o único número primo que tem aqui, que é par, é o número 2, ok? Continuando com o assunto de números primos, bora para uma coisa que interessa muito no cálculo de MMC e MDC, principalmente quando os números são muito grandes. É a decomposição em fatores primos. Então, quando nós temos um número natural, nós podemos decompô-lo em um produto cujos fatores são números primos. Ou seja, posso escrever qualquer número natural como uma multiplicação de dois ou mais fatores onde eles são números primos. Bora ver exemplos? O 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3. Olha aí, 2, 3, 2, 3 são primos. O 9 eu posso escrever como uma multiplicação de 3 vezes 3, que é um número primo. O 20 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 5, que são números primos. O 60 também eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que também são números primos. Vamos aqui agora ver como é que a gente faz isso. Porque eu não tenho bola de cristal, eu não sou o pai de Ná e nem tenho como adivinhar como é que é uma decomposição. Quando os números são pequenos, até dá para a gente ter uma noção de fazer isso. Mas quando os números são grandes, assim já começando do 60, fica um pouquinho mais complicado. Então como é que a gente faz? Para fazer isso, nós usamos um dispositivo prático. Dispositivo prático esse que nos ajuda a achar os fatores primos de um número natural. Ok? Bora ver? Dispositivo prático para a fatoração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar este número e dividi-lo pelo menor divisor primo. Se ele puder ser por 2, a gente divide por 2. Se não puder por 2, a gente passa por 3 e assim sucessivamente. Beleza? Depois disso, a gente vai pegar o resultado dessa divisão e continuar dividindo ele pelo menor divisor primo até obter como resultado o número 1. Então, são sucessivas divisões que a gente vai fazer pelos menores números primos. Professor, eu tenho que começar pelo menor primo? Não necessariamente. Mas isso nos ajuda a não se perder. Porque, por exemplo, se você puder dividir o número por 11, você pode. Só que você pode se perder e não se lembrar que ainda tem o 5, o 7, o 3 e o 2. Então é melhor a gente seguir essa sequência de números primos, ok? Então vamos lá para um exemplo. Lembra lá do 60? O 60 eu fiz a decomposição dele. Olha como é que eu achei. Como é que eu faço essa decomposição? Coloco o 60 de um lado. A barrinha vertical vai dividir o valor aqui, o número, dos divisores primos que vão aparecer aqui do lado direito, ok? Então aqui, ó, 60 vai ser dividido por quem? Eu tenho que pegar o menor número primo que divide o 60. 60 é par, ele pode ir por 2? Pode, professor. Então você taca logo 2 aqui. 60 dividido por 2 dá quanto? 30, professor, muito fácil. Aí você continua.
30 ainda pode por 2? 2 é divisor de 30? Sim, 30 é par. Então, continua com 2. 30 dividido por 2 dá quanto? 15. 15 ainda pode por 2? Pode não, professor. 15 é ímpar. Não pode. Então, você esquece do 2 e passa para o próximo. 3. 3 é divisor de 15. Qual é a regrinha para eu saber se o número é divisível por 3? Desculpem. Eu somo os algarismos. 1 mais 5, que dá quanto? 6. E o resultado tem que ser divisível por 3. 6 é divisível por 3? Sim. Então, 15 também é. Então, coloco o 3 aqui. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. 5 pode por 3? Pode não, professor. Você acabou de me dizer que 5 é primo. Se 5 é primo, só pode por 1 e por ele mesmo. Então, a dica é a seguinte. Quando aparecer um número primo aqui, coloca logo ele para dividir, porque ele só pode por ele mesmo. Então, se 5 é primo, coloca logo 5 aqui do lado. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu posso escrever esse número 60 como sendo 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Logo, do lado direito aqui do dispositivo prático, me mostra quais são os fatores que eu tenho que multiplicar para obter esse número aqui de cima. No caso, o 60. Então, vamos para o MMC, mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo diferente de zero que 2 ou mais números têm em comum. 2 ou mais números naturais têm em comum. Então, vamos ver aí os múltiplos de 6 e 8 para calcular o seu MMC. O menor múltiplo que tem nos dois ao mesmo tempo, ok? Vejam que múltiplo nós obtemos ao pegar este número e multiplicar pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, como é que a gente pode obter os múltiplos de 6? Vamos multiplicar por esses números naturais. 6 vezes 0, 0. Vezes 1, 6. Vezes 2, 12. Vezes 3, 18. Vezes 4, 24. Vezes 5, 30. Vezes 6, 36. Vezes 7, 42. E como dizia o grande poeta Buzz Lightyear, ao infinito e além. Como é que eu posso calcular também os múltiplos de 8? Vamos fazer de um modo diferente. Vamos começar do 0, que é múltiplo de qualquer número, e vamos somar com o 8. E ir somando com 8 daí por diante. 0 mais 8 dá 8. Mais 8, 16. Mais 8, 24. Professor, vou parar aqui. Por que eu vou parar, professor? Ora, mas veja que eu quero o menor múltiplo em comum que eles têm, que está nos dois ao mesmo tempo. Eu coloquei o 8 e vi que não tem 8 aqui. Coloquei o 16, também não tem 16 aqui. Mas na hora que eu coloquei o 24, percebi que 24 é comum aos múltiplos de 6 e aos múltiplos de 8. E é o menor que aparece, diferente de 0. Então eu paro por aí, não precisa continuar. Eu já sei que o 24 será o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Ok? Então, vamos calcular também, usando o dispositivo prático, o MMC entre 6 e 8. Nós colocamos aqui os dois separados por vírgula e realizamos aquelas divisões sucessivas pelos primos, ok? Agora, eu vou dividir os dois ao mesmo tempo, se puder, tá bom? Então, qual é o menor divisor primo que nós temos aqui do 6 e do 8? É o 2. 2 divide o 6 e divide o 8. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Professor, e agora quem é o próximo? Aí eu vejo, se o 2 ainda pode dividir pelo menos um deles. Pode? Pode, o 4. Então continua com o 2. E o que é que eu faço com o 3, professor? Se ele não pode por 2, eu vou repetir. Então, se liguem aí. Ao calcular o MMC pelo divisor prático, nós continuamos fazendo as divisões sucessivas até ter pelo menos um deles, tá bom? Sendo divisor. Se ele dividir só um, divide ele. E o outro, repete, ok? Então, 3 eu vou continuar com ele e vou repetir. Ou, repetir o 3 e vou continuar. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ainda pode por 2. Então, eu vou repetir o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Agora não pode mais por 2. Só pode por quanto? 3 é primo. Se é primo, só pode por ele mesmo. 3 dividido por 3
dá 1. Acabando aqui, o MMC entre 6 e 8 será o produto que tem aqui do lado direito, o produto desses números primos. Então, será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Olha aí, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 3 dá 24, que é o mesmo resultado que a gente achou. Bora ver mais um exemplo? O MMC entre 4 e 12, por exemplo. Vamos pegar os múltiplos de 4, já coloquei aqui, ó. Vamos colocar o 12 só até chegar no MMC, que a gente não é besta nem nada. Então, começa do 0 e vai somando de 12 em 12. Começa do 0, 0 mais 12, 12. Olha, o 12 já está aqui, professor, não precisa mais eu continuar. Se não precisa mais eu continuar, eu já sei, ó, que o 12 é o menor múltiplo que está nos dois ao mesmo tempo. Então, eu circulo ele e digo que o MMC entre 4 e 12 é o próprio 12. Bora fazer pelo dispositivo prático para a gente ir treinando. Bora lá. Então, 4 e 12. Pode por 2? Os dois podem. Então, dá 2 e 6. Por 2. 2 por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 só pode por 3. Então, repete 1. 3 dividido por 3 dá 1. Logo, o MMC entre 4 e 12 será 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Professor, notei uma coisa interessante. Ó. Eu calculei o MMC entre 4 e 12 e deu o próprio 12. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando eu estou pegando o MMC de um número e o seu múltiplo. Olha para os múltiplos de 4. Nos múltiplos de 4 aparece o 12. Se aparece o 12, ele é o próprio MMC entre esses dois números. É o que diz a observação 1. O MMC entre um número e o seu múltiplo é o próprio múltiplo. Ok? Então, por exemplo, se eu estou pegando aqui o MMC entre 5 e 20, 20 é múltiplo de 5. Então, o MMC entre 5 e 20 é o próprio 20. Ok? Bora para mais um? MMC agora entre 5 e 7. Quanto é que dá? Veja aí, eu já coloquei os múltiplos de 5 e os múltiplos de 7 para a gente não perder tempo. Quem é o menor que aparece nos dois ao mesmo tempo? É o 35, professor. Tá aí. Se eu for ver pela ordem aí, o 35 é o que aparece em ambos ao mesmo tempo. Então, MMC entre 5 e 7 será 35. Bora ver pelo dispositivo prático agora? Vamos calcular aqui o MMC entre 5 e 7. Professor, mas você me disse que 5 e 7 são primos, então eles só podem ser divididos por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo. Então, 5 só pode por 5, 7 só pode por 7. Logo, eu vou começar do 5, que é o menor. 5 por 5 dá 1. 7 eu repito. 7 só pode por 7. Então, fica 1 e 1. Nós podemos concluir que o MMC entre 5 e 7, que são números primos, será o produto entre eles, porque só vai aparecer eles aqui do lado, ó. Então, MMC entre números primos é o produto entre eles. 5 vezes 7 dá 35. Olha aí a observação. O MMC entre números primos é o produto entre eles. Então, não precisa fazer esses cálculos todos, não. Basta multiplicar o valor dos primos. Ok? Papel, lápis e borracha na mão. Agora é a vez de vocês. Vocês vão ter aí um tempinho de 30 segundos para fazer a letra A. MMC entre 7 e 11. Deixa eu apagar aqui para vocês não pescarem, né? 30 segundos para vocês. Então vamos lá. MMC entre 7 e 11. Professor, você acabou de falar. Eu não sou besta não. Olha aí, 7 e 11 você ainda deixou a dica aqui, ó. 7 e 11 são primos. MMC entre números primos é o produto entre eles. Então, ó, se são números primos, basta eu multiplicar 7 vezes 11, que dá 77. Então, vamos lá? Olha aqui, ó. Eu me lembrei que você disse que o MMC entre o número e o seu múltiplo é o próprio múltiplo. Então, se eu sei que 90 é um múltiplo de 9, ou seja, eu posso pegar o 9 e multiplicar por algum número e eu obtenho 90. 9 vezes 10
90. Então, 90 é múltiplo de 9. O MMC entre um número e o seu múltiplo é o próprio múltiplo. Então, dá 90. Facinho demais, professor. Facinho, né? Então, faça aqui a letra C. Não tem nenhuma dica. Nem é primo e nem são múltiplos. Então, pegue aí o 10, o 12 e o 18 e fatore para obter o MMC entre esses três números. É do mesmo jeito que faz com 2, faz com 3. Um minutinho para vocês. Então aqui, ó, MMC de 10, 12 e 18, eu disse que faz do mesmo jeito que a gente faz com dois números. Então, ó, 10, 12 e 18. Qual é o menor divisor entre eles? Que pode dividi-los? O 2. E divide os três ao mesmo tempo. 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. 2 ainda pode dividir algum deles? Sim, o 6. O 5 não pode, repete. O 9 não pode, repete. 6 por 2 dá 3. 2 não pode mais dividir nenhum deles. Passa para o próximo primo, que é o 3. 3 divide o 3 e o 9. 5, repete. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 e o 5 são primos. Só podem por ele mesmo. Então, repete o 5 quando eu colocar o 3. Que dá 1, 3 por 3 dá 1, e o 5 só pode por 5, 5 por 5, 1. Pronto. Então, qual vai ser o MMC entre 10, 12 e 18? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que dá quanto, professor? Olha aí. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, olha a dica. Deixa para multiplicar o 2 e o 5 juntos, porque 2 vezes 5 dá 10. E o 3 vezes o 3 vezes o 2, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Quanto é que é 10 vezes 18? Só colocar o zero na frente. Então, 180, beleza? Esse será o MMC entre 10, 12 e 18, ok? Pronto, já vimos MMC. Se já vimos MMC, vamos para o último tópico dessa aula, que é MDC. O que seria MDC, professor? MDC é o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum entre dois ou mais números. Então, veja aí como exemplo os divisores de 12 e 18. Como é que eu calculo os divisores de 12 e 18? Bora lembrar, bora fazer essa revisão. Divisor de um número é quando a gente divide esse número e o resto é igual a zero. Então, vamos pegar aqui os divisores de 12 e ver uma dicasinha especial. Primeiramente, qual é o número que divide todos os outros números? O número 1. Então, a gente inicia-se do 1. Primeiro divisor de qualquer número natural é o número 1. Vamos colocar o quociente dessa divisão, ó, o resultado da divisão aqui em cima, para facilitar. 12 dividido por 1 dá 12. Será que 12 pode por 2? Pode. 12 dividido por 2 dá 6 e não sobra nada. 12 dividido por 3 também pode, dá 4 e não sobra nada. 12 dividido por 4 dá 3 e não sobra nada. Olha aí, deu a sequência direitinho, ó. 1, 2, 3 e 4 são divisores de 12. Aí, professor, eu teria que continuar com 5, com 6, até achar todos os divisores, já que, olha a outra dica, nós terminamos sempre no próprio número. Então, será que eu teria que continuar do 5, 6, 7 até chegar no 12? Não, não precisa disso. Ó, no momento que tem uma mudança aqui de direção, ó, 3 e o 4 mudou para o 4 e 3. Fez aqui, ó, mudou a ordem. Quando acontece isso, basta pegar os valores que estão do lado esquerdo. Não precisa mais eu analisar quem está na frente. Basta pegar esses aqui, ó. O próximo divisor é o 6 e o outro, o 12. Acabou-se. Aqui estão todos os divisores de 12. Bora fazer a mesma coisa com 18? O primeiro é o número 1. 18 dividido por 1 dá 18. 18 pode por 2, que dá 9. 18 pode por 3,
que dá 6. 18 pode por 4, professor? Pode não. Deixa resto igual a 2, então não pode. 18 dividido por 5 pode? Pode não, professor. Na hora que eu divido 18 por 5, dá 3 e sobra 3, então não pode. 18 dividido por 6 pode? Pode. 18 dividido por 6 dá quanto? 18 dividido por 6 dá 3. Olha, outra mudança de direção. Então não precisa mais eu ver quem está mais para frente. Veja quem está do lado esquerdo. O próximo é o 9. E o próximo é o próprio 18, ok? Então aí estão os divisores de 12 e de 18. Vamos ver o que a definição nos diz? MDC é o maior divisor em comum que tem no 12 e no 18, nesse nosso exemplo. Então, ó, veja que está em comum aqui o 1, tem nos dois. O 2 também tem nos dois, o 3 também tem nos dois e o 6 também tem nos dois. Mas quem é o maior deles, que está nos dois ao mesmo tempo? É o 6. Então, o 6 é o MDC entre 12 e 18. Professor, tem como fazer isso também utilizando o método da fatoração? Tem sim, meu amigo. Aí você só usa o método da fatoração, mas nós pegamos apenas aqueles que dividem ambos ao mesmo tempo. Como assim, professor? Bora para cá. Então, o MDC de 12 e 18 será quanto? Vamos fazer da mesma forma. Por 2, pode o 12 que dá 6 e pode o 18 que dá 9. Agora, repare o seguinte. O 2 dividiu o 12 e o 18 ao mesmo tempo. Aí você circula. Isso você faz quando é MDC, ok? Agora, continua com 2. Por quê? Porque o 2 divide 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6, 2 divide 9? Não. Então, eu não circulo 2. Só circulo se dividir ambos ao mesmo tempo, tá bom? Repete o 9. Não pode mais por 2. Passa para o próximo, que é o 3. 3 dividido por 3 pode? Pode. 9 dividido por 3 pode? Pode. Se pode dividir os dois, circula o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 por 3, 3. 3 só pode por 3 e já chegou no 1 aqui, então não circula porque o 3 não vai dividir o 1. 1 vai repetir. 3 por 3, 1. Aí sim, o MDC, ao contrário do MMC, não será a multiplicação de todos que estão aqui, só dos que estão circulados, só daqueles que dividem 2 ao mesmo tempo. 2 ou mais, né? Se tiver 3 números, tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, o MDC de 12 e 18 será 2 vezes 3, que dá quanto? 6, que é o mesmo resultado que a gente acabou de ver. Bora para frente, bora mais um exemplo. Então, olha aqui. Agora vamos ver os divisores de 4 e os divisores de 12. Eu já coloquei aí para a gente não perder tempo, porque já mostrei como é que a gente calcula os divisores, né? Divisores de 4, 1, 2 e 4, só eles dividiam 4 e deixam o resto igual a 0. Divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Só eles dividem o 12 e deixam o resto igual a 0, ok? Então vejam, quem é o maior que está nos dois ao mesmo tempo? É o 4. Então o MDC entre 4 e 12 será 4. Olha aí, professor, eu percebi uma coisa. O MDC entre 4 e 12 deu o próprio 4. Quando é que isso acontece? Acontece quando eu pego o MDC entre um número e o seu divisor. Quando eu pego o MDC entre um número e o seu divisor, o MDC será o próprio divisor. Olha os divisores de 12. O 4 aparece, ó. Se o 4 aparece nos divisores de 12, o MDC dele e do 4 será o próprio 4, ok? Então, se eu estou pegando o MDC, eu pegar o maior e dividir pelo menor e o resto for 0, ele vai ser o próprio MDC, ó. O divisor será o próprio MDC. Se você já está aí com o seu lápis e borracha e o papel, vamos treinar isso aí, né? Bora lá? Opa, faltou um exemplo, me esqueci. Esse exemplo aqui, os divisores de 5 e 7. Ora, mas rapaz, professor, mas isso aí é moleza. Você já disse que 5 e 7 são números primos. Então, os divisores deles serão o número 1 e ele mesmo. Olha aí, do 5 é 1 e 5, do 7 é 1 e 7.
E o único número que vai aparecer nos dois ao mesmo tempo, quando são primos, é o número 1. Ó. É só o 1 que aparece aí nos dois ao mesmo tempo. Então, o MDC entre números primos não precisa mais calcular nada. Eu já sei que vai ser o número 1, porque é o único número que tem em comum lá na decomposição de números primos. Ok? Beleza? Então, vamos agora exercitar. Agora sim, vamos exercitar. Olha aí os exercícios. Bora lá? Letra A. MDC entre 2 e 13. 30 segundos para vocês. MDC entre 2 e 13. Professor, essa história de novo. Eu já sei que 2 e 13 são primos. E você me falou, acabou de me dizer, que MDC de números primos é igual a 1. Sempre é igual a 1. Então vamos lá. Ó. Números primos, o MDC é igual a 1. Agora o MDC entre 13 e 26. Se você reparar, ó, 26 dividido por 13 dá 2. Ó. 2 vezes 13 dá 26. Então 13 é divisor do 26. E o que eu falei? Quando eu tenho o MDC entre um número e o seu divisor, o divisor será o próprio MDC. Então vai dar o próprio 13. Agora esse aqui, meu amigo, não tem as dicas não. Pegue o 18, o 30 e o 42, fatore e encontre o MDC entre eles. Lembre que o MDC nós só pegamos aqueles que dividem todos ao mesmo tempo. Então vai aparecer lá 3 valorizinhos. Quando você colocar o divisor, para você circulá-lo, ele tem que dividir os 3 ao mesmo tempo, ok? Vamos lá? 1 minuto para vocês. MDC entre 18, 30 e 42. Como eu falei, colocamos aqui o 18, o 30 e o 42. Vamos ler. 2 divide os 3 ao mesmo tempo? Sim. Então, ó, divide o 18, o 30 e o 42. Então, você circula 18 por 2 dá 9, 30 por 2, 15, 42 por 2, 21. Agora, nenhum pode por 2, professor. Passa para o próximo número, que é o 3. Então, 3 divide aqui os 3 ao mesmo tempo. Como é que eu confiro? Eu somo os algarismos e vejo se o resultado é divisível por 3. 9 eu já sei que é divisível por 3. 15 é 1 mais 5, 6. 6 pode por 3? Pode, professor. Então, 15 também pode. 2 mais 1 é 3. 3 pode por 3? Pode. Então, 21 também pode por 3. Então, coloca o 3 e circula. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. 21 por 3 dá 7. Ok? 3, 5 e 7 são primos. Então, eles só podem por eles mesmos. Se você quisesse, já podia parar por aqui. Por quê? Porque não vai ter mais nenhum número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então, o MDC vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Mas, para a gente treinar, bora lá. 3 só pode por 3, que dá 1. Repete o 5 e o 7. 5 só pode por 5, que dá 1. Repete o 7. E 7 só pode por 7, que dá 1. Então, aqui, ó, os únicos números que foram circulados, que dividem os 3 ao mesmo tempo, é o 2 e o 3. Então, MDC entre 18, 30 e 42 será 2 vezes 3, que dá 6. Beleza? Então, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Esperem, porque na segunda aula nós vamos resolver problemas envolvendo MMC e MDC.